Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Para mais uma aulinha de biologia e o tema de hoje a gente vai dar sequência à citologia. A gente vai estar na aula de número 4, que eu vou falar das demais organelas. Lembrando, a gente já falou da membrana plasmática na última aula, a gente já falou do núcleo na penúltima aula. Agora a ideia é a gente completar todas as organelas e depois a gente vai dar sequência para o metabolismo energético, que vai ser a aula de número 5 e a aula de número 6. Agora, vamos começar por uma organela que muita gente nem chama muitas vezes de organela, mas ela é, tecnicamente falando, tá? Que é o citoplasma. O citoplasma ele vai ser composto basicamente do citosol e do citoesqueleto. Muita gente fala que citosol e citoplasma é a mesma coisa. Tecnicamente não, mas é basicamente muito próximo, tá? O citosol ele é um meio gelatinoso, na verdade é um meio plasmático, tá? Que é um outro estado físico da matéria, que fica um pouquinho entre o líquido e o sólido, né? Então por isso que eu usei esse termo gelatinoso. E a gente vai ter o citoesqueleto. O citoesqueleto ele vai ser composto de 3 partes. Repara que eu separei aqui em 2 pedacinhos com um objetivo. Filamento de actina e filamentos intermediários tem mais cara de filamento, ou seja, eles são mais uma coisa esticadinha, enquanto que os microtúbulos vão ser uma estrutura um pouquinho mais quebrada, tá? Agora, antes da gente entender aqui quais são as diferenças de cada um deles, é importante entender que o citoplasma ele tem uma função mais de abrigar as estruturas, tá? Demais, né? Então, ribossomos, organelas em geral, e também ser o local das reações metabólicas, porque como a base dele é água, a água é o solvente universal e por isso ele vai acabar dissolvendo essa série de substâncias polares nas quais a gente vai ver a reação. A gente pode pensar aí no citosol, a gente tem a reação da glicólise, a quebra da glicose em moléculas como o ácido pirúvico. A gente vai ver também a síntese proteica, então a junção dos aminoácidos que geralmente ficam dispersos no citoplasma e depois vão ser trazidos até o ribossomo para a formação de uma proteína e muito mais. Agora, o citoesqueleto, como o nome já aponta, ele é esqueleto, então ele tem a ver mais com uma estruturação da célula. Agora, novamente, filamento, a gente tem o microfilamento de actina, ou só filamento de actina, mas ele é micro porque ele é menorzinho, vejam aqui na própria imagem. Ele vai estar a ver mais com a estrutura geral da célula e é o formato dela. Então lembra aquelas células que tem aqueles formatos meio de ameba, que faz os pseudópodes? Isso é trabalho do filamento de actina. A gente pode pensar naqueles dobramentos, né, aquelas microvilosidades nas células intestinais e nas células do túbulo renal. Também são responsabilidade do filamento de actina. E o Enem em 2024 cobrou isso, mostrou uma célula toda cheia de detalhamento e depois uma célula redonda. Perguntou o que aconteceu, quem foi que falhou ali, que acabou não deixando o formato da célula se manter daquela forma. E a resposta era microfilamentos de actina. Agora, cuidado para não confundir com o filamento intermediário, tá ele aqui, ó. Vocês vão ver que o filamento intermediário são vários microfilamentos, mas cria espaço neles, ou seja, ele já é um filamento que tem uma grossura maior, o que acaba sendo impactante porque é ele que vai resistir ao impacto aqui na célula. Então ele tem a ver com a resistência. Pensa que o nosso esqueleto, como um todo, ele sozinho faz as duas coisas, né? Ele dá forma, então por que que meu rosto tem esse formato? Por causa do meu crânio que está aqui em volta. E ele também vai dar a resistência ao impacto, que dá a sustentação. Essa resistência aqui é filamento intermediário, enquanto que a forma vai ser mais o filamento de actina, que ele é mais detalhista, uma vez que ele é menorzinho. Agora vamos para os microtúbulos. Veja aqui que o microtúbulo ele não é formado de filamento, ele é formado dessas pequenas pecinhas aqui que a gente chama de tubulina. Um tipo de proteína que eu costumo comparar com aquela pecinha do Lego ou a pecinha do Playmobil. É como se fossem pequenas peças que eu posso montar de diferentes formas e fazer uma estrutura maior. Então ele é geralmente responsável pela formação de estruturas na célula. A gente pode pegar o exemplo do fuso acromático, que é aquela cordinha que puxa os cromossomos, cada um na sua direção, para que a célula possa fazer mitose ou meiose. A gente pode pensar nos cílios, que são projeções dali da parte do citoplasma, para que a gente possa ter o movimento da célula, ou até um movimento de um tecido, como a gente vê no caso da traqueia, que é toda ciliada. E a gente pode ver também os flagelos, que vão ser muito importantes na movimentação dos espermatozoides, mas também aparece lá nos coanócitos presentes em poríferos, tá? Caiu recentemente na prova da PUC-Rio. Então a gente precisa conhecer que as estruturas em geral são formadas a partir desses microtúbulos, tá? E a proteína responsável por isso é a tubulina, que ela é bem estratégica porque ela consegue ir montando de qualquer forma, como se fosse um Lego, formando estruturas diferentes, o que é bem interessante, tá?
Agora, vamos para as organelas aí mais conhecidas. A começar pelos centríolos, que ainda está na mesma ideia de citoesqueleto, porque os centríolos é como se fossem caixas de ferramentas, no sentido que eles vão armazenar os microtúbulos. Eles sempre têm esse formatinho aqui que lembra para mim espaguete, né? São várias caixinhas de microtúbulos que vão armazenar para que a gente possa fazer estruturas. Então veja que aqui eu boto que também vai acabar atuando na formação do fuso, na formação dos flagelos, na formação dos cílios. Por quê? Porque realmente são aí basicamente apenas organelas armazenadoras de proteínas estruturais. Agora vamos para as ainda mais famosas, começando pelo retículo endoplasmático, que ele é dividido em rugoso ou granuloso e no retículo endoplasmático não granuloso ou não rugoso ou até chamado de liso, que eu até prefiro. Vamos começar pelo rugoso, que são esses que apresentam rugas. E o que a gente tem nessa ruga? A gente tem ribossomos. Então, em tese, quando eu falo do retículo endoplasmático rugoso, eu falo muito da função do ribossomo, que é a síntese proteica. Então, a principal função aqui do rugoso é sintetizar proteínas, mas vejam que eles formam estruturas que lembram bolsas, tá? Por isso o nome retículo. E esses espacinhos aqui acabam sendo responsabilidade também de armazenamento. Então, eu vou armazenar substâncias aqui produzidas. Estou falando dessas proteínas. Isso temporariamente. Ele também pode armazenar sais minerais, mas, verdade seja dito, isso é muito mais trabalho do retículo endoplasmático liso do que qualquer outra coisa. E uma pequena OBS importante da gente falar, isso aparece mais em provas específicas, uma UERJ, uma FUVEST da vida, uma Unicamp. É importante que vocês entendam que diferentes proteínas, dependendo do caminho, do destino delas, vão ser produzidas em locais diferentes. Então, proteínas que são usadas no metabolismo celular, ou seja, proteínas que não vão ser levadas para fora da célula, vão ficar dentro da célula, em geral são produzidas por ribossomos livres, não eles que estão aqui no retículo, porque a gente tem ribossomos que vão estar livres no citoplasma, ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso e até ribossomos presentes em organelas, cloroplasto e proteína, e cloroplastos e mitocôndrias. Agora, então novamente, proteínas que ficam na célula vão ser feitas por ribossomos livres e proteínas de membrana, ou seja, que ficam expostas ali na membrana, ou de exportação, em geral, vão ser produzidas pelos retículos endoplasmáticos rugosos, ou seja, ribossomos presos ao retículo. A gente ainda pode pensar em determinadas organelas que são feitas aqui inicialmente, porque a gente tem enzimas dos peroxissomos, enzimas dos lisossomos, enzimas do acrosoma. Todos esses somas, em geral, são organelas produzidas a partir de uma junção de trabalho entre o retículo, que produz a proteína, produz a enzima, e o Golgi, que a gente vai ver depois, que vai colocar uma membraninha. E aí, nesse caso, como são organelas a serem produzidas, essas enzimas vão ser todas produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso. Em relação às proteínas das demais aqui organelas que eu falei, mitocôndria e cloroplasto, aí elas vão ser produzidas dentro dessa organela. Então, a mitocôndria e o cloroplasto, elas têm ribossomos próprios. Então, quando a mitocôndria precisa produzir uma proteína para o seu metabolismo, um metabolismo energético, ela vai produzir com seus próprios ribossomos. E o mesmo pode ser dito no cloroplasto. Qualquer tipo de proteína usada ali dentro da organela é produzida pela própria organela, pelo próprio cloroplasto. Tá bom? Agora vamos para o retículo endoplasmático liso. Ele tem duas grandes funções. Ele tem a função de síntese de lipídios, eu sempre gravo liso, lipídio, LL. E a gente tem aí fazer a desintoxicação como uma função também super importante. Talvez até muito mais cobrada em vestibular do que a questão da síntese lipídica. Em relação à desintoxicação, veja o seguinte, é metabolizar toxinas, como a gente pode pegar o exemplo do álcool. E é muito relacionado isso porque a gente pensa em álcool, a gente pensa em fígado. E fígado é o órgão que metaboliza toxinas. Mas quem dentro dos hepatócitos, células do fígado, vão acabar fazendo de fato essa desintoxicação. É o retículo endoplasmático liso. Então é muito comum quando ele fala de um determinado tipo de célula que é responsável por desintoxicar, ele vai perguntar qual organela está ali em maior quantidade, ou seja, maior volume, a gente vai ter que falar do retículo endoplasmático liso. Agora, já foi comentado também do retículo rugoso e liso associado à produção hormonal, porque a gente tem hormônios proteicos, como insulina, glucagon, ADH, e nesses casos, quem vai produzir esse hormônio é o retículo endoplasmático rugoso. E quando a gente fala de hormônios lipídicos, como aldosterona, testosterona, estrogênio, aí quem vai produzir vai ser o retículo endoplasmático liso, por se tratar de um lipídio. Agora, você pode estar lembrando que eu falei que lá o rugoso armazena sais em menor quantidade e o liso também armazena sais. Então, no músculo, a gente vê uma importância muito grande, tá, do retículo aqui, que ganha um nome um pouco diferente, retículo sarcoplasmático, sarco vem de músculo, tá, e que vai acabar também armazenando o cálcio. E não só o cálcio, tá, gente? Esses retículos podem armazenar qualquer tipo de sal, sódio, potássio, cálcio, fósforo e aí vai. Todos eles serão armazenados aqui nessas bolsinhas, tá bom?
Ora, entenda o nome. Retículo vem do fato de formar essas bolsas. Endo, dentro, e plasmático, dentro do citoplasma, que é onde ele vai estar armazenado. Agora, repara até aqui na posição. Quem é que fica bem grudadinho com o núcleo? Vai ser o retículo endoplasmático rugoso, porque para fazer uma proteína eu preciso receber um RNA mensageiro que veio lá do núcleo, por isso há essa conexão. O liso, em geral, ele pode estar mais desconectado, mas muitas vezes ele ainda vai estar próximo à região nuclear, uma vez que os dois retículos ficam muito próximos um dos outros, tá? Agora vamos lá para a próxima organela, que também vai lembrar uma membraninha, porque é uma organela membranosa, tá? Então aqui várias dessas organelas são chamadas assim de membranosas, a gente já comentou, porque elas são formadas a partir de membranas. É o complexo de Golgi. O complexo de Golgi muita gente não dá muito valor a ele, mas ele é uma das organelas mais importantes. Porque qualquer proteína, qualquer lipídio feito nos retículos, ele não tem direcionamento, ou seja, ele não sabe para onde ir. É por isso que é necessário ao trabalho aqui do Golgi. O Golgi ele é conhecido como o empacotador, no sentido que ele vai colocar os materiais produzidos em outras organelas, ou produzido por ele, em vesículas, estruturas, membranas que vão ter um certo direcionamento. Eu costumo comparar que é como se fosse uma fábrica em que quem produz uma camiseta são os retículos e o Golgi tem o trabalho de colocar no pacote e endereçar, ou seja, ele coloca uma etiqueta numa forma aí de proteínas de membrana para que a gente tenha noção para onde essa vesícula precisa ir. Essa vesícula, que aqui eu desenho em laranjinha, por exemplo, é uma vesícula de exportação. Então o caminho dela é para fora da célula. A gente pode ter uma vesícula que é de importação, que é para entrar. A gente pode ter uma vesícula que vai formar uma organela, que vira um lisossomo. Então vesículas são membranas que armazenam substâncias ali. E essas vesículas são colocadas aqui, essas membranas são colocadas aqui pelo complexo de Golgi. E aí vamos focar nas funções então. Ele secreta substâncias. O que é secretar? É colocar essas vesículas e dar esse direcionamento para que elas possam ser liberadas. A gente chama muitas vezes isso também de endereçamento de proteínas, ou seja, eu endereço ela, eu boto um endereço para onde ela precisa ir. Além disso, essa organela também pode fazer o processamento, pequenas modificações na molécula que foi produzida lá antes. Se vocês repararem, está faltando uma grande, né? A gente falou de proteína, falou de lipídio, está faltando carboidrato. Quem é que produz os carboidratos necessários para a célula? É o complexo de Golgi. Mas muitas vezes o carboidrato ele não está sozinho. A gente tem uma proteína associada a um carboidrato, uma glicoproteína. Eu tenho uma proteína, um lipídio associado a carboidrato, um glicolipídio. Quem é que coloca esse esse carboidrato associado a proteínas e lipídios? É o complexo de Golgi, tá? Então ele finaliza a molécula, ele vai dar esse processamento final. Além disso, a gente já conversou, eles vão acabar fazendo também a formação de outras organelas. Qualquer organela que é uma membrana e enzima dentro, como o lisossomo, peroxissomo, glioxissomo, que a gente vai falar, todas elas são feitas a partir do complexo de Golgi. E uma delas recebe um destaque, a UERJ já cobrou isso na prova discursiva, é o acrossomo ou acrossoma. O acrossomo ele é mais do que uma organela produzida no complexo de Golgi. Ele é o complexo de Golgi transformado no espermatozoide. Então o espermatozoide ele já não precisa mais de complexo de Golgi porque ele produz todas as suas enzimas necessárias antes dele ficar pronto. Essas enzimas, em geral, estão associadas à destruição lá da zona pelúcida, da última camada de proteção do ovócito 2. Essas enzimas, então, vão ficar numa bolsinha e a gente chama essa bolsa contendo essas enzimas de acrossoma, tá? Ele vai ser muito importante para que o espermatozoide consiga chegar até o gameta propriamente dito. E por isso a gente acaba falando que o complexo de Golgi tem uma função também reprodutiva, porque ele vai ser importante na nossa espécie para que o espermatozoide consiga chegar até o destino final. E essa imagem que eu gosto de mostrar, esse desenho, porque mostra como tudo está conectado. Então quem fica próximo ao núcleo são os retículos, principalmente o rugoso, porque ele recebe o RNA que foi produzido na transcrição, para que depois seja feita a tradução. Então esse RNA mensageiro acaba sendo lido aqui nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, fazendo uma proteína. Então o azulzinho aqui é proteína. Enquanto que o liso, ele não precisa de informação do núcleo, ele vai produzir lipídios, tá aqui em roxinho. Mas ambos têm como caminho o Golgi. E o Golgi vai acabar botando uma vesícula que agora sim essas moléculas têm direcionamento. E elas podem ir para fora da célula, para outra região da célula e aí vai. O que é curioso é que eles sempre ficam muito conectados, tá? Eu costumo falar que aqui é como se fosse aquele princípio da inércia de filme de espaço. Elas precisam ficar próximas, o Golgi dos retículos, porque essas moléculas não têm guia ainda, ou seja, o retículo só lança, e aí quando eles chegam no Golgi, eles são armazenados temporariamente ali e vão acabar sendo liberados na forma de vesículas. Aí ele passa a ter um direcionamento, tá bom?
Vamos lá para a próxima organela que a gente vai estudar, que são os vacúolos. Mas antes, vamos falar bem rapidinho do que é a lamela média. Lembrar que a gente já falou dela lá no comecinho da aula de histologia, quando a gente falou dos tipos de divisão celular. Lamela média, só relembrando, vai ser uma estrutura que é a base para a parede celular e rola durante a divisão celular vegetal, por isso que eu estou querendo trazer agora, porque o vacúolo mais importante talvez é o vegetal, e que a gente vai ter então como base. Mas quem é que forma essa lamela média? É o Golgi novamente, tá? Então veja como o Golgi ele é bem diverso nas suas funções. Agora, outra organela que é muito importante vegetal é o vacúolo central. Um vacúolo que é vacúolo de armazenamento de água e sais minerais. Veja, ele está aqui, tá, nesse centro. Ele tem apenas a sua presença nas células vegetais e é muito importante o armazenamento de água aqui porque é um tipo de ser vivo muito dependente da água. E aí, por isso, ele precisa armazenar grande quantidade de água. E aqui é interessante que a célula vegetal, lembrar, ela tem a parede celular, ela não explode. E aí, por isso, esse vacúolo acaba sendo bem interessante porque ele consegue armazenar grandes quantidades de água, uma vez que essa célula ela vai crescer até determinado ponto. Depois, ela não cresce mais, uma vez que a parede celular consegue, com sua rigidez, impedir a plasmoptise, fenômeno aí que seria da explosão, que acontece em meios hipotônicos, porque no meio hipotônico a água tende a entrar na célula e com isso a célula cresce. Agora, existe outro tipo de vacúolo que tem ficado cada vez mais famoso nos vestibulares, estava meio esquecido até pouco tempo atrás, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil. Os dois nomes servem, tá? Depende muito da banca, se é paulista, se é carioca, se é gaúcha, aí vai. Vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil, como o nome já diz, ele pulsa, ele contrai. E a ideia é o seguinte, ele só está presente em protozoários de água doce, só eles. Qual a ideia? Protozoário de água doce vive constantemente no meio hipotônico. E o fato deles viverem no meio hipotônico significa dizer que a água constantemente entra. E qual é a função desse vacúolo? Ele pulsa e ele acaba expulsando água daquele local, tá bom? E ao expulsar água de dentro da célula, eu consigo manter essa célula viva e com volume próximo à normalidade, mesmo vivendo no ambiente que é hipotônico. Eu acho uma loucura, eu costumo comparar que seria tipo o vacúolo pulsátil ser uma pessoa pegando um baldezinho de água, tirando água de um barco que está constantemente afundando. Sempre entra água, mas o vacúolo tira a água na mesma velocidade. Então a gente acaba tendo esse processo salvo. Óbvio que isso acelera o metabolismo da célula, porque ela vai precisar de energia para fazer isso, o que é meio caótico, mas evolução é isso. Surgiu, funcionou, se manteve ao longo do tempo, tá? Mas não são muitos os seres que são possuidores desse vacúolo aí, pulsátil ou vacúolo contrátil. Vamos para a próxima, lisossomos, é o tipo de organela aí muito importante pensando no vestibular, porque ele faz um papel importantíssimo de digestão intracelular. Cuidado para não confundir com liso. O liso metabolizava toxina, algo que é tóxico. Aqui, digestão intracelular, pensa em quebrar moléculas que vão ser importantes ainda para essa célula. Então, uma proteína, um carboidrato, um lipídio, até um ser vivo inteiro, como uma bactéria, um vírus, vão ser digeridos aqui no lisossomo. E eu consigo reaproveitar essas moléculas. Então, eu reaproveito aminoácido, eu reaproveito monossacarídeo, eu reaproveito ácidos graxos, que aqui vão ser produzidos. É uma organela, então, lotada de enzimas, que é como se fosse um intestinozinho da célula. E essas enzimas vão digerir essas moléculas e vão liberar esses subprodutos no citoplasma. Em geral, ela tem um meio que é ácido, tá, para favorecer esse mecanismo enzimático, mas esse meio ácido acaba sendo muito complicado, porque, em geral, quando o lisossomo estoura, isso pode provocar a morte da célula, tá? Se for algo controlado, a gente vai ter uma morte aí através da apoptose. E se não for controlado, a gente vai ver que a morte dessa célula vai provocar a morte do tecido como um todo, que é uma morte acidental, que a gente chama de necrose. Mas vamos com calma, que são muitos termos, tá? Para começo de conversa, muitas vezes o lisossomo ele não se rasga, tá? Na maioria das vezes ele vai se manter controlado, mas ele pode ser usado pela própria célula para digerir ela mesma. E aí é uma digestão parcial, digestão de algumas organelas. A gente vai chamar isso de autofagia. Então, auto, próprio, fagia, comer. Então, quando uma organela, por exemplo, tem um certo trabalho e ela está ali fazendo, e ela depois muda de trabalho, porque ela está, sei lá, menos ativa, o que vai acontecer? Uma mudança na necessidade de organelas. Se ela era mais ativa, ela precisava de mais mitocôndrias. E agora ela ficou menos ativa, ela precisa de menos mitocôndrias. O que ela faz com essa mitocôndria extra? Ela digere. Então o lisossomo ele vai acabar digerindo todas as moléculas ali presentes para que a gente possa reaproveitar essas moléculas. Isso, autofagia. Agora, eventualmente, pode haver um rasgo desse lisossomo, isso pode ser proposital ou não, lembra que eu falei? E a gente vai ter uma autofagia.
autólise. A autólise é a degradação da célula como um todo, ou seja, não é apenas uma organela, é a célula toda. Caso isso seja proposital, que é o caso da apoptose, que é a morte celular programada, a gente vai ver essa degradação acontecendo em estágios, onde eu vou degradar primeiro as coisas menos importantes e depois o que é mais importante. Por exemplo, quando você vai destruir uma sala de aula, você vai acabar tirando primeiro as cadeiras ou o ar-condicionado? O ideal é que você tire a cadeira, porque os caras que estão trabalhando ali, eles podem usar do ar-condicionado para criar um ambiente mais adequado para o trabalho. Então, melhor tirar a cadeira primeiro, depois o ar. A ideia é, obviamente, qual é a última coisa que eu vou tirar? A última coisa que eu vou tirar é a estrutura, é o ferro ali, eu vou demolir aquilo depois, porque senão vai cair o teto em cima da pessoa. Então, a ideia é o seguinte, se eu for tirando organizadamente, a gente vai ter uma apoptose, e a célula morre sem deixar vestígios, o tecido não percebe, então não gera uma inflamação. Agora, muitas vezes, acaba havendo uma destruição por causa de um rasgo, ou seja, há um corte, há uma lesão, e aí esses lisossomos são rasgados à força e podem começar a digerir primeiro organelas que não deveriam ser digeridas, como a membrana plasmática e o citoesqueleto. E aí a célula começa a colapsar. E parte das substâncias intracelulares começa a vazar para o espaço extracelular. E aí é perigoso. Por quê? Outras células de defesa vão chegar aqui para começar a fazer um processo inflamatório. E isso gera uma lesão não só naquela célula mais, e sim nas células em volta dela. E a gente chama isso de necrose, que é quando a gente tem a lesão tecidual. Em geral, vocês conhecem necrose por deixar o tecido preto, justamente porque o tecido vai morrendo. É muito comum, infelizmente, pessoas com diabetes descontrolada, pessoas que acabam aí abusando do cigarro, o tabagismo, também pode aparecer em outras doenças, tá? Isso é a morte tecidual. Geralmente é uma morte acidental, uma morte por algum tipo de lesão. Não precisa ser corte especificamente, tá? Mas algum tipo de lesão. É diferente da apoptose. A apoptose, ela vai acabar tendo um tipo de autólise mais controlada, em geral, porque existe a programação para isso. Pensa em caso de sapo. O sapo não tem cauda, por isso que ele é anuro. Mas como girino, ele tem a cauda. Então, à medida que ele vai chegar no estágio de adulto, ele vai ter a morte programada das células da cauda, que pouco a pouco são destruídas, e a gente acaba tendo depois o sumiço delas sem que a gente perceba, sem que haja uma inflamação. A gente também vê isso nas nossas membranas interdigitais. A gente, bebezinho, tem conexão aqui entre os dedos maior, mas a gente degrada isso controladamente com os nossos lisossomos e a gente vê que não há uma inflamação no local. Agora, só para deixar claro, a apoptose é a morte. A autólise é o processo no qual essa célula vai degradando toda a sua composição, tá? É diferente essa relação. Agora vamos lá avançar. A gente tem os peroxissomos, tá? Os peroxissomos... perdão, gente, falar uma coisa muito importante, né? A gente não falou de digestão celular, lembrar, tá? Isso aqui é só um paralelo quando a gente fala de fagocitose, para os fagócitos, neutrófilo e macrófago. Às vezes eu acabo pulando isso porque muitas vezes é óbvio, eu falo mais em imuno, mas quem faz a digestão deles, eu comentei, né? É o lisossomo. Só que, aí para quem é muito técnico, teoricamente, tem duas vesículas aqui. Tem o fagossomo, que é a partir da fagocitose, colocar para dentro uma substância sólida, e tem o lisossomo. Eventualmente, eles se juntam, eles fundem para que haja digestão. E aí tem gente que não chama isso de lisossomo, chama isso de fagolisossomo, que é a união de duas vesículas. Eu acho uma bobeira técnica chata, porque, no fundo, é o lisossomo digerindo aquilo ali, tá? Mas só para quem gosta aí dessa tecnicidade, e ou às vezes vai fazer um vestibular bem mais aprofundado, acaba que é importante, tipo um Albert Einstein da vida pode cobrar isso. Agora, o peroxissomo, voltando a ele, é de novo somo, porque é uma organela aqui que é uma vesícula e várias enzimas dentro, mas aqui é um grupo mais específico de enzima, não é uma digestão, não é uma metabolização qualquer. A enzima mais famosa é a catalase, e é importante vocês conhecerem isso, para o UERJ isso já foi muito importante. E é um tipo de enzima responsável por degradar um grupo que é chamado de espécies reativas de oxigênio, que é chamada de EROS, tá? Eles também têm outros nomes, tá? Que podem aparecer como ROS, que vem de Reactive Oxidate Species, tá? Que seriam em inglês. E a gente tem outros aparecendo como ELOS, espécies geralmente liberadas de oxigênio, nomezinhos que vocês vão perceber que derivam do quê? Do metabolismo energético. Então a gente usa o oxigênio lá na mitocôndria como aceptor final na cadeia respiratória. A gente vai ver isso na aula de número 5.
Essa função de aceptor final, obviamente, significa receber os elétrons, receber os hidrogênios. Se receber na proporção certa, ele forma água. Ótimo. Mas muitas vezes acaba recebendo mais elétron do que deve. E aí vira uma espécie reativa, porque ele vai querer doar esse elétron para alguém. E muitas vezes quem acaba lesado por esse elétron extra é justamente o nosso DNA. E é perigoso. É por isso que a gente fala que a gente, ao respirar, ao fazer o metabolismo da respiração celular, a gente envelhece. Porque essas espécies reativas acabam lesando o nosso DNA e vão provocando pequenos danos até que a gente vá envelhecendo. Qual é a ideia? A gente tem uma organela que evita isso. É basicamente a ideia de a gente ter uma organela que vai pegar a espécie reativa e transformar ela na água correta. Qual o nome dessa organela? Peroxissomo. A ideia para você lembrar é lembrar qual é o principal espécie reativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio, que é o mais produzido. E aí por isso o nome peroxissomo, de peróxido, tá? Para quem não conhece peróxido de hidrogênio, é a famosa água oxigenada. É uma água com oxigênio a mais, ou seja, recebeu mais do que deveria, e aí eu preciso me livrar desse excedente de elétrons, tá? Além disso, a gente pode dizer que o peroxissomo também tem uma participação na beta-oxidação, que em parte rola aqui, em parte rola na mitocôndria. E para quem não sabe, o que é a beta-oxidação? É quebrar os ácidos graxos, né, aquelas grandes cadeias lipídicas, em fatias menores, que são o acetil-CoA, que vai entrar lá no ciclo de Krebs. Essa degradação é muito importante, porque é quando a gente degrada a nossa reserva de longo prazo, que são os lipídios, e gera muito mais energia, né? Porque uma glicose gera só dois acetis-CoA, enquanto que um ácido graxo, às vezes, tem 20 carbonos, então ele vai gerar 10 acetis-CoA, o que é bem mais impactante, por isso que a gente fala que lipídio é mais energético, muitas vezes, que um carboidrato, tá bom? Continuando nas organelas mais simplesinhas, a gente tem o glioxissomo. Isso aqui raríssimas vezes cai, mas eu sempre acho que pode cair, por isso que eu falo. Glioxissomo é um tipo de organela muito importante para a semente vegetal, tá? Porque ela tem uma função aí de converter lipídios em carboidratos. Lipídio é a melhor forma, a gente falou isso em bioquímica, de armazenar energia a longo prazo, porque tem bastante energia no espaço pequeno. E a semente é um espaço pequeno, então quando a gente fala de vegetais, eles preferem armazenar energia na forma de lipídio. Por isso que amendoim, castanha do Pará, castanha de caju são muito oleaginosas, né? Muito óleo, é muito lipídio. E por isso que nem pode comer tanto delas, porque tem muita energia acumulada num espacinho pequeno. Mas no metabolismo celular é muito difícil usar o lipídio. Então, o que acaba acontecendo durante o processo de germinação? Os glioxissomos convertem lipídios em carboidratos e vão acelerar o processo aí da germinação. Essa é a única função deles. E a gente vai fechar com as duas organelas que tem uma história curiosa, que é a teoria endosimbionte. A teoria que prova pra gente, tá, isso é verdade já absoluta, que duas organelas que a gente conhece, na verdade, já foram bactérias de vida livre. Elas são mitocôndria e cloroplasto. A mitocôndria e o cloroplasto podem, de fato, ter essa vida livre no passado porque elas têm DNA próprio, ribossomos próprios e tem duas membranas, veja aqui no desenho, a membrana interna, que lembra a membrana de procarionte, de bactéria, e uma membrana externa, que é de eucarionte. Então, curiosamente, a gente sabe que no fundo era uma bactéria que vivia com vida livre e ela acabou sendo endocitada, colocada para dentro e passou a trabalhar como organela. Agora, qual é a função da mitocôndria? É produção de energia. Ela pode produzir energia através da cadeia respiratória e fosforilação oxidativa na forma de ATP, ou eu posso desacoplar essa cadeia respiratória, que a gente vai falar de novo na aula 5, que é um mecanismo onde eu coloco mais um transportador de hidrogênio, e aí em vez de produzir apenas ATP, eu vou produzir também calor. Processo muito importante nos endotérmicos, aves e mamíferos, que acabam produzindo esse excedente de calor e com isso conseguem controlar a sua temperatura interna, mantendo a temperatura constante. No nosso caso, 37 graus, 37,5 é a temperatura padrão do nosso corpo. Então, basicamente, a função aqui da mitocôndria é a produção de energia, só que pode ser na forma de ATP ou pode ser também na forma de calor. E vai dizer, ó, veja aqui, membrana interna e externa, a gente chama a membrana interna de cristas, tá? Tem um citoplasma próprio, tem DNA próprio e tem aqui os pontinhos, tá? Os ribossomos próprios, o que é muito interessante. Eu fiz esse mesmo desenho aqui para mostrar para vocês a evidência, tá? De que, de fato, a gente tem um tipo de evento grande, tá? Que é a endossimbiose, ou seja, eu boto para dentro, de início eles se comportam como dois organismos vivendo juntos, mas eventualmente a mitocôndria abre mão de produzir determinadas proteínas, abre mão de ler determinados genes e passa a ser apenas uma organela protegida dentro da célula eucarionte. E a gente fecha com
o nosso querido cloroplasto, que nós animais não temos, apenas vegetais e algas vão ter. Também uma organela que já teve vida própria, veja aqui, ó, DNA próprio, ribossomos próprios e tem o seu próprio citoplasma, além das duas membraninhas, tá? Que vai ser a membrana tilacoide e a membrana externa. Agora, é muito importante que vocês entendam, tá? Que a gente vai acabar observando aqui nesse tipo de organela a presença da clorofila. E a clorofila vai ser muito importante porque ela vai acabar atuando lá na fase clara da fotossíntese, levando à produção de ATP e NADPH, permitindo a fase escura, que a gente vai ver lá na aula de número 6, que é a produção de glicose, tá? Então, qual é a função aqui do cloroplasto? É realizar a fotossíntese. E a fotossíntese é um processo de produção de carboidratos, produção de alimento. Cuidado, tá? Mitocôndria, produção de energia. Cloroplasto, produção de alimento. São reações, inclusive, contrárias. E aí eu pergunto, cloroplasto só está em vegetais. E a mitocôndria? Tem muita gente que ainda pensa que ela só está em animal. Isso está errado. Mitocôndria está presente em todos os eucariontes. Então, protozoários, algas, animais, plantas e fungos. Todos eles têm mitocôndria e vão ter um metabolismo energético muito mais acelerado do que a grande maioria das bactérias. Agora, cloroplasto não. É uma peculiaridade aí de algas e plantas, tá bom? Isso que eu quero deixar bem claro. Bom, por hoje é só. A gente segue aí com as nossas aulinhas de metabolismo energético, então 5 e 6, e aí a gente vai fechar, amarrar a citologia, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!